Isso muda tudo. Flamengo tem a melhor notícia do Domingão antes do jogo. Pois é. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo daqui a pouquinho. Você que tá aí, se inscreva no canal. Se inscreveu? Se não sim, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E já temos aqui até o cronograma detalhado para a partida entre Flamengo e Bahia, nesse dia 5 de outubro, diretamente da Arena Fonte Nova. Ao meio-dia, naturalmente, o elenco almoçou, onde está concentrado lá na Bahia. Às 3 horas da tarde tem um lanche reforçado. E às 4h10 da tarde tem a saída para o estádio da Arena Fonte Nova. Previsão de chegada é às 5 horas da tarde, 6h30, bola rola para Flamengo e Bahia. Assim que acabar o jogo, ali por volta das 15h10 da noite, o Flamengo já vai realizar a sua saída da Arena Fonte Nova rumo ao aeroporto de Salvador, porque tem voo marcado para as 23 horas, horário de Brasília, para chegada mais ou menos ali a 1h10 da manhã. Tá? E aí os atletas vão se recolher para suas respectivas residências, né? Para descansarem. Provavelmente o Flamengo vai dar aí uns 3 a 4 dias de folga aí para os jogadores do Flamengo. Acredito até que possa ser 4 dias de folga, assim como foi na última data FIFA. Geralmente, quando a gente tem a entrada no período de data FIFA, o Felipe Luiz, ele, não só o Felipe, lógico, mas ele é o chefe, ele é o treinador, mas como toda a comissão técnica, o José Boto, enfim, todo mundo ali dá um período de folga mais elástico para os atletas. Ainda mais que a maioria deles está fora, né, da lista de convocados das suas respectivas seleções da data FIFA, que a partir de amanhã já vai estar acontecendo. O futebol brasileiro vai ficar aí 10 dias parados até o dia 15 de outubro, onde o Flamengo enfrenta o Botafogo. Para esse jogo de hoje, se a gente for pegar a sequência dos últimos jogos do Flamengo e do Bahia na temporada, a gente vê uma sequência ali do Flamengo mediana, digamos assim. Os últimos 5 jogos do Flamengo realmente não foram bons. Tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 5 gols marcados e 4 sofridos, então não vive a melhor das fases o Flamengo nesses últimos tempos. Tudo bem, tem oscilação na temporada, mas tem que cuidar disso. E o Bahia vive numa situação pior ainda. Apesar de estar lá em cima, disputando cabeça a cabeça a vaga direta na Copa Libertadores da América, a equipe do Bahia vem de uma vitória, que foi contra o Palmeiras, recentemente, na Arena Fonte Nova, 1 empate e 3 derrotas, rapaz. Perdeu para o Vasco aí, em São Januário, recentemente. 5 gols marcados, 8 gols sofridos. Então, ao mesmo tempo que o Bahia faz muitos gols, eles tomam também muitos gols. Tem a defesa bastante aí vazada, o que pode ser um ponto para o Flamengo explorar nesse jogo de hoje. Flamengo e Bahia hoje completam 100 jogos na sua história, tá? O Flamengo, nos últimos 12 jogos, segue invicto, né? Não perde para o Bahia nos últimos 12 jogos. Dos 99 jogos disputados até hoje, o Flamengo venceu 43, empatou 31 e perdeu 25, marcando 151 gols e tomando 102 gols. Pois é, pessoal. Então, o Flamengo ele costuma machucar o Bahia, costuma vencer a equipe do Bahia. Inclusive, todos os ingressos para a Arena Fonte Nova já estão esgotados, vai ser casa cheia. Existe até uma expectativa, pessoal, de quebra de recorde de público da Arena Fonte Nova. Foi o que eu falei no vídeo da manhã. Sempre que o Flamengo vai jogar lá, a casa é lotada, a casa é cheia, inclusive no setor visitante, que é o setor do Flamengo. O Flamengo busca vencer o Bahia e bater o recorde histórico de vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Se vencer o Bahia, o rubro-negro chegará a 11 vitórias seguidas sobre os baianos,
Cruzeiro divide o recorde de 10 vitórias sobre o Goiás entre os anos de 2009 e 2019. Portanto, o Flamengo vai quebrar, não quebrar um tabu, mas irá adquirir mais um recorde histórico na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, caso vença o Bahia de Rogério Ceni. O Rogério Ceni que já perdeu 16 vezes seguidas para o Flamengo. Se tudo der certo, se Deus quiser, vai ser a 17ª para o Flamengo somar aí esses 3 pontinhos, beleza? Muita gente ficou pé da vida com o técnico Felipe Luiz no último jogo, porque o Pedro não começou jogando. O Felipe Luiz, ele tem claramente ali na cabeça dele, não é uma regra intransponível e que em nenhum momento ele vai abrir mão disso, mas é uma, digamos assim, não é regra, mas ele tem na cabeça dele que Arrascaeta e Pedro não podem jogar juntos, tá? Entretanto, para esse jogo de hoje, tá confirmada a entrada dos dois juntos dentro de campo. Dupla responsável por metade dos gols do Flamengo no Brasileirão deve voltar ao time titular de hoje no duelo diante da equipe do Bahia. Se você pega aí os 2 jogadores do Flamengo, né, o vice-artilheiro do Flamengo, né, o Pedro, tem 13 gols e 5 assistências. O Arrascaeta tem 19 gols e 13 assistências. O terceiro é o Luiz Araújo com 11 gols e 8 assistências, né, que tende a ser reserva. Juntos, o Arrascaeta e o Pedro têm 48% de participação nos gols, né, marcados pela equipe do Flamengo, que mostra o peso desses 2 atletas quando estão em conjunto em campo. Entretanto, o Felipe Luiz, ele enxerga uma fragilidade quando o time não tem a bola, quando o Uruguai e o brasileiro estão dentro de campo, por isso que não utiliza ali em todas as partidas, e também andou meio insatisfeito com o desempenho, digamos assim, do Pedro nos últimos jogos. Mas hoje não vai ter jeito, o Pedro será titular na partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já tem aqui o time do Bahia que vai entrar dentro de campo, transmissão Pedrão RNTV, você tem que ir lá, é só botar no buscador aí do YouTube, Pedrão RNTV, acompanhar a nossa transmissão, eu, Gordola, WL, Marquinhos, todo mundo aqui diretamente do estúdio para trazer todos os detalhes da partida para vocês. O Rogério Ceni não tem 13 jogadores, vem a campo com Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, Davi Duarte e Rezende na zaga, Zé Guilherme na lateral esquerda. Na dupla de volantes, Acevedo e Jean Lucas, ex-jogador do Flamengo, aliás, cria das categorias de base do Flamengo, foi emprestado ao Santos, onde ganhou destaque, depois foi negociado com o Lyon da França, esteve na Europa, depois retornou para o futebol brasileiro. Acho que ele retornou até para o Santos e depois o Bahia acabou comprando o jogador. Everton Ribeiro, ex-jogador do Flamengo, estará em campo. Kaique, que é um baixinho driblador que corre ali pelo lado do campo, perigoso, então o Flamengo tem que tomar com ele. Iago Borducci e William José, beleza? Essa é a escalação do Flamengo. O Bahia, como eu disse, tem ao todo 13 desfalques para essa partida. Não conta aí com Caio Alexandre, não conta com Sanabria, não conta com Gabriel Xavier, não conta com Luciano Juba, Santi Arias, Rodrigo Nestor, Eric, Juan Pablo, Canu, João Paulo, Ramos Mingo, Eric Pulga, que não é o nosso Eric Pulgar, é o outro Eric Pulga, que é bom jogador, aliás, era jogador do Ceará, o Bahia foi lá e contratou. O Flamengo foi obrigado a fazer mudanças forçadas ali no sistema defensivo, então vai a campo com o goleiro argentino Agustín Rossi, na lateral direita Guilherme Varela, zaga Danilo e Ortiz, na esquerda Ayrton Lucas, De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Samulino e Pedro. Como eu disse no vídeo da manhã, tinha expectativa ali de, quem sabe, o Alan começou jogando no lugar do De La Cruz, mas pelo que eu apurei até esse momento que eu estou gravando o vídeo, de fato, o De La Cruz será o titular da partida do Flamengo. O Flamengo não conta
Tem que abrir o olho para os pendurados. O Alan tá pendurado, Pulgar, mas esse não vai tomar cartão, apenas na estreia dele. Eu tenho certeza que ele vai tomar. Arrascaeta está pendurado e o Carrascal também, viu? Então, por mais que o Carrascal ficou de fora da seleção, ele ainda pode desfalcar o Flamengo no jogo importantíssimo contra o Botafogo, na casa do Botafogo, naquele gramado sintético horroroso, tá? Então temos que torcer aí. E esse árbitro de hoje gosta, mas ele gosta de soltar um cartão amarelo. Isso aí é que realmente me preocupa, né? O Arrascaeta também, quem sabe pode... o Arrascaeta a gente vai falar mais pra frente. Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, apita o jogo. Bandeira número 1, Bruno Bosquilha. Bandeira número 2, Nailton Júnior, do Ceará. Bruno Bosquilha, do Paraná. Quarto árbitro, José Mendonça da Silva, do Paraná. E Wagner Riuei, de Santa Catarina. Olha, é um dos piores árbitros de vídeo que tem. E o árbitro central é um dos piores árbitros que tem dentro do gramado, marcando um pênalti inexistente na última partida que ele apitou entre Corinthians e Internacional, na casa do Internacional, no finalzinho do jogo. Negócio assim realmente deprimente. O Flamengo, pessoal, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, está desconfiando, tem nada demais nisso, bastante da postura da arbitragem da CBF. Nos últimos dias, o Flamengo começou a publicar a revolta e a desconfiança deles, que são os árbitros que começaram a travar os últimos jogos do Flamengo, marcar inúmeras faltas, dar inúmeros cartões amarelos. A diretoria afirma, na cabeça dela, que vê coincidência muito estranha nesse segundo semestre em relação à arbitragem, tá? Isso já é um entendimento interno. Não à toa, o Flamengo não fazia esse movimento antes das partidas. O Flamengo vem publicando os árbitros, o árbitro central e o VAR. Você vê que o Flamengo não publica ali o quarto árbitro, o bandeirinha, apesar do quarto árbitro da Libertadores ter falado lá, né, lembra? Pro técnico do Estudiantes tirar o jogador, né? Sendo o auxiliar técnico dele. Então, mas na CBF o Flamengo vem desconfiando muito. Como eu disse no vídeo da manhã, esse movimento que a Leila Pereira faz em manchar a imagem do Flamengo, colocar o Flamengo como vilão, como mal, esse é um movimento clássico de guerra de narrativas, tá? E visa impactar também os atores que estão envolvidos numa partida de futebol, pois eu não tenho a menor dúvida disso, porque ela tem o clamor popular daqueles que não são Flamengo. Ela tem o clamor popular da imprensa, no geral, que são jornalistas que sequer gostam de ler. Porque se eles lessem o mínimo do que está sendo discutido na questão da Libra, que é a audiência, eles não dariam essa razão toda para presidente do Palmeiras. No mínimo, eles fariam uma argumentação imparcial, nem de um lado nem de outro. Mas não, eles abraçam o discurso da lei, que está eivado de populismo barato no pique dirigente dos anos 90. E não tem nada, um discurso raso, pueril. E aí, eu não sei se vocês tiveram essa informação, se vocês viram, o Grêmio, rapaz, foi marcado um pênalti assim dos mais absurdos. Eu falo das outras equipes também, para não achar que, né, só falo da minha. Foi marcado um pênalti para o Grêmio, um dos mais absurdos dos últimos tempos, que o jogador Marlon, lateral esquerdo do Grêmio e Red Bull Bragantino, ele cai com o braço recolhido, a bola bate no braço recolhido dele e o árbitro marca pênalti para o Red Bull Bragantino. Após o jogo, eu vi a entrevista do Marlon e ele
Cara, ele acaba com a arbitragem, ele acaba com a CBF. Ele fala, olha, nós fomos roubados, a CBF tem que lutar pela profissionalização do futebol brasileiro. E eu não estou falando aqui só pelo Grêmio. Amanhã, o prejudicado vai ser o Red Bull Bragantino. Os árbitros não são profissionais, o Grêmio vem sendo roubado. O Grêmio, rapaz, ele acabou. E na classe, porque ele fala também sobre o desenvolvimento da arbitragem do futebol brasileiro. Ele argumenta com uma profundidade que a presidente Leila Pereira jamais teve. Porque no que adianta você criar uma liga e você só discutir a questão dos direitos de televisão, a questão do dinheiro, a questão de tirar dinheiro do Flamengo e a arbitragem e o calendário do futebol brasileiro? E essas outras questões que sequer são debatidas. Então, digo e repito, não vai sair liga nenhuma. Libra é um bloco econômico para a negociação de direitos de transmissão e ponto final. Assim como foi um dia lá atrás o Clube dos 13, implodido pelo André Sanches do Corinthians, que vazou fora e depois começou a sair todo mundo. E que também não tinha união. Como é que pode a Copa União de 1987 não ser do Flamengo, que foi reconhecida por todos os clubes dos 13, que foi o Flamengo campeão, depois tá lá o São Paulo roubando na mão grande a taça das bolinhas do Flamengo. Ah, mas a justiça, meu amigo, roubou na mão grande, é a minha opinião. Tinha concordado que era uma coisa e depois fez outra coisa. Aí tá aqui, ó. Segundo a ESPN, o Palmeiras irá à justiça contra o Flamengo por conta do bloqueio de repasse de 77 milhões do bloco, oriundos do percentual de 30%, tá? Da renda fixa referente à audiência da TV fechada e aberta, além do pay-per-view. Pelo menos a ESPN fez uma matéria imparcial, né? Nesse ponto de vista. Que foi... O Flamengo travou só 30%. Os outros 70% tá livre, não tá asfixiando ninguém. Em entrevista ao GE, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, afirmou que o Flamengo só está reclamando desses valores pelo desejo da atual gestão de questionar o acordo firmado pelo Rodolfo Landim. E ele falou o seguinte: ninguém vai levar o Flamengo de barbada, estamos lutando. Trancaram 77 milhões em um contrato de 6 bilhões. Eles poderiam receber muito mais ali na frente. Estão fazendo efeito midiático para a atual gestão questionar o acordo firmado pelo Landim. Ô, senhor Alberto Guerra, eu quero que você me mostre. Ninguém mostrou isso ainda. Aonde que está a assinatura? Não quero saber da assinatura do Landim em relação a vender os direitos de transmissão, não. Isso aí é unanimidade e todo mundo sabe que ele assinou. Agora, eu quero saber aonde que ele assinou concordando com a metrificação dos 30% de audiência, que sequer estavam estabelecidos no momento da assinatura do presidente do Flamengo. A própria Globo, que ia fazer o repasse do dinheiro, perguntou: ô Libra, ó, vou fazer o repasse do dinheiro aqui, mas esses 30%, como é que está sendo contabilizado? E a Libra, ela não sabe, não tinha ideia ainda como metrificar, distribuir esses 30%. Então isso não é, tem que tomar cuidado com fake news aí, o Alberto Guerra. Você viu que eu defendi o seu time aqui agora. Flamengo avança em renovações de contrato de De Arrascaeta até o final do ano de 2029. Flamengo e Arrasca estão próximos de um novo acordo de renovação até 2029. As conversas retomadas nas últimas semanas devem ter novos encontros durante a data FIFA. A proposta prevê um vínculo até o final do ano de 2028, com renovação automática por mais um ano, caso metas sejam alcançadas, torcedor. Ele tem contrato atual com o Flamengo até 2026, mas o Flamengo antecipou as negociações e deve fechar nas próximas semanas essa renovação. Aliás, para culminar com essa boa notícia, Vene Casagrande trouxe primeiramente aí, confirmei também, Varela e Arrascaeta não serão convocados para a seleção uruguaia durante essa data FIFA.
Coisa linda, coisa boa, coisa rica. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações de Brunegras.